Então, a ideia principal é essa. Se ao final da aula vocês conseguirem identificar essas principais taquiarritmias, vai ser um trabalho concluído, assim, eu vou me considerar satisfeito. Se tiverem alguma dúvida, o chat está aberto, podem abrir o microfone também. Se eu não ver de começo, assim que fizer uma pausa, eu dou uma olhada ali. Se a aula ficar muito extensa, eu ver que precisa de uma pausa, ou se vocês perceberem que precisa de uma pausa, é só me avisar também. A gente pode fazer uma pequena pausa ali e depois a gente dá sequência. Todo esse material vai ser compartilhado. Ao final da aula também tem um material que eu preparei para praticar mesmo essas questões. Então, está bem completo, bastante bem dedicado, assim, um conteúdo que vai ser de bastante acréscimo aí para a vida médica e também para as provas. Pessoal, show! Acho que a gente pode começar. A gente vai dar início a essa aula de taquiarritmia. Muito prazer para quem não me conhece ainda. Meu nome é Gabriel. Para quem me conhece, também é Gabriel. Mas eu queria me apresentar para vocês. Eu sou médico interno, estou no internato no meu último ano. Sou acadêmico da UP e faço o meu internato ali no IPS. Tem alguns colegas aqui, como eu disse, tem algumas pessoas que estão um semestre um pouco antes, mas acredite, essa aula também vai ser válida para vocês, tá? Para entender o que está acontecendo desde já ir praticando. Porque isso é algo que a gente acaba vendo, tanto por clínica, quanto posterior, seja atendendo uma atenção básica, atenção primária, ou até mesmo na urgência. Pode ser que um dia você veja de frente um eletro desse e consiga identificar o que está acontecendo, pelo menos, e ter uma ideia de que norte seguir, beleza? Então, essa é a nossa aula de taquiarritmias. Sejam todos muito bem-vindos e espero sanar as dúvidas e que seja uma aula bem proveitosa aí para todos, tá bom? Eu vou estar passando aqui para a parte dos slides, então, se eu demorar um pouco em responder o chat, seja por conta disso. Qualquer coisa, abra um microfone, tá? Eu quero começar com esse vídeo. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Quero começar com esse vídeo, porque, assim, ao final do vídeo, ao final da aula, eu acredito que vocês vão olhar para esse vídeo aqui e já conseguir identificar as principais alterações aí das taquiarritmias, apesar de estar escrito aqui no canto inferior, vocês vão olhar e identificar sem precisar ler isso aí. Nesse momento a gente tem uma bradicardia sinusal. Tudo que a gente falar de sinusal, a gente está falando de um impulso que parte do nó sinusal. Isso é o fisiológico. Então esse é o ritmo normal. Nesse caso aqui, o anterior ali, a gente tem uma bradicardia, ou seja, está menor que 60 a frequência cardíaca. Uma taquicardia sinusal, taquissupra famosa, né? Taquicardia ventricular. E tem mais uma que eu quero que vocês vejam, que é a próxima. Fibrilação atrial, essa é muito importante, vai ser a que a gente vai dar início. Bom, o que precisa ficar claro antes da gente começar é o que é uma taquiarritmia. A taquiarritmia é uma alteração fisiológica, uma alteração não fisiológica, quando o ritmo cardíaco sofre com alguma interferência. As taquiarritmias têm várias etiologias, elas podem acontecer devido ao uso de medicamentos, elas podem acontecer devido a uma alteração de um processo patológico, podem acontecer posterior a um infarto. Então, as origens das taquiarritmias, elas são variadas. Mas o que a gente precisa entender é que as taquiarritmias são aquelas alterações que passam os 100 batimentos por minuto. Passou dos 100 BPM, batimentos por minuto, a gente está falando de uma taquicardia. Quando esse processo no eletrocardiograma se apresenta de uma forma alterada, a gente provavelmente está falando aí de uma taquiarritmia. As taquiarritmias, elas podem ser classificadas de duas formas. Aquelas que têm o QRS longo, que são mais 120 milissegundos, e aquelas com QRS curto. A gente está falando do espaço, que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Esse vai ser o conteúdo programático, a gente vai falar de ritmo fisiológico, taquicardia sinusal, fibrilação, flutter, ataque supra
Taquicardia ventricular torciado de Point. São essas as principais, são as que mais caem na prova. São as que a gente consegue identificar e, assim, são bem características. Como eu estava falando, o ritmo cardíaco, ele possui determinados pontos que são fisiológicos. São aqueles conceitos que estabelecem um funcionamento normal do coração. A frequência, como eu bem tinha comentado antes, é de 60 a 100 batimentos. Se eu tenho um paciente que mantém essa frequência cardíaca, esse paciente está no ritmo fisiológico, frequência cardíaca normal, sem alterações. Passou de 100 batimentos, eu já tenho um ataque cardíaco. Passando de 100 batimentos, eu já tenho que pensar o que pode estar acontecendo para levar esse coração a estar batendo mais rápido, de uma forma bem clara. Se esse coração está batendo acima dos 100 batimentos por minuto, alguma coisa está acontecendo. Isso pode se dever a fatores como dor, febre, infecções e outras causas. Nesse caso, nosso foco, as arritmias. Dentro do eletrocardiograma, essas movimentações cardíacas, essa representação de como está acontecendo, acontece dessa seguinte forma, como mostra na imagem. Eu tenho primeiro a onda P, que me mostra uma contração dos átrios, como abaixo tem a ativação dos átrios, o complexo QRS, que lá quando eu falei as diferenças das arritmias, está falando dos espaços aqui, entre o Q e o S. Aqueles que são mais de 120 milissegundos são os de QRS longo e os menores de QRS curto. Então, basicamente, o que está falando é que dentre esse complexo QRS, não sei se vocês conseguem ver o cursor, dentro desse espaço, ele pode estar maior ou menor que 120 milissegundos. E depois eu tenho a onda T, que representa a despolarização ventricular. O QRS demonstra a contração ventricular. O coração, para ele bater, ele precisa contrair os átrios, envia o sangue para as cavidades ventriculares, e depois contrair os ventrículos, encaminhando o sangue para o corpo. O eletro nada mais faz do que demonstrar os impulsos elétricos disso. Onda P, saiu um impulso lá para os meus átrios, eles contraíram. QRS, os ventrículos contraíram. E a onda T, eles relaxaram. Mas por que não mostra o relaxamento atrial? Como os átrios têm uma musculatura menor, esse impulso elétrico acaba ficando escondido por detrás da despolarização ventricular e a polarização ventricular. Então, esse QRS e a onda T acabam ocultando essa repolarização dos átrios, que são menores. Então, é por isso que ele não aparece. Mas, de grande conceito, a gente tem isso. Onda P, QRS e a onda T. Quando alguma dessas se alteram no eletro, aí a gente tem as alterações, e é isso que a gente vai ver. Quando essa frequência passa de 100 batimentos, eu tenho uma alteração no eletrocardiograma, a gente tem um ataque, arritmia. A primeira das taquiarritmias, quase chega a ser fisiológica, é ataque sinusal. A taquicardia sinusal acontece quando eu tenho um aumento da frequência cardíaca acima dos 100 batimentos com a presença de onda P e depois o complexo QRS. O que o eletro está falando de uma forma bem clara é que eu tenho um impulso nos átrios, eles contraem, e os ventrículos também contraem e relaxam. Ou seja, está acontecendo de uma forma normal. Só que, por que é uma alteração? Porque passou dos 100 batimentos. Então, o primeiro grande feito, o primeiro grande achado que a gente pode ter no eletro, mesmo um paciente que chega um pouco agitado, um paciente que está com dor devido a uma lesão, um paciente que está no processo infeccioso, pode ser uma taquicardia sinusal. Esse paciente tem um ritmo fisiológico, um ritmo cardíaco conservado, mas sua frequência está acima de 100 batimentos. A primeira coisa que eu vou olhar é se eu tenho a presença de onda P. A onda P é aquela onda que eu mostrei que antecede o complexo QRS. É aquela onda menor que vem antes do pico R, que é essa onda maior. Quando eu tenho essa presença da onda P antecedendo o complexo QRS e tenho um batimento acima de 100 batimentos por minuto, eu tenho uma taquicardia sinusal. Por isso que é tão importante, sempre que for olhar o eletro, ver se esse ritmo precede uma onda P, se é um ritmo sinusal. E aí eu já tenho um grande diagnóstico. Se você pegar um eletrocardiograma que está com 120 batimentos por minuto e eu encontro a presença desse complexo, igual eu mostrei na imagem anterior, onda P, QRS e T
sem alterações, e acima de 100 eu estou de frente a uma taquicardia sinusal. Isso já é um grande feito, porque você já consegue identificar a primeira alteração que tem nesse eletro. E aí eu posso buscar as causas de uma forma melhor. A taquicardia sinusal, na maioria das vezes, quando se trata a causa, tende a se resolver. Ou seja, esse paciente chegou com um trauma, esse paciente chegou com muita dor, esse paciente está passando por um processo infeccioso, esse paciente está com febre. Depois de tratar a etiologia, a taquicardia sinusal se reverte. Por isso, na taquicardia sinusal não tem um protocolo de intervenção agressivo. Não preciso necessariamente usar uma medicação, muito menos fazer uma cardioversão elétrica, que a gente vai falar muito aqui para frente, que é quando eu vou usar aquela máquina que faz o desfibrilador, né, para fazer uma reversão, induzindo uma carga elétrica. Porque tudo isso que a gente está falando é eletricidade cardíaca. Então, o primeiro grande diagnóstico é taquicardia sinusal, quando a minha onda P antecede o complexo QRS e eu tenho um ritmo que passa os 100 batimentos por minuto. Basicamente, eu tenho um paciente com funcionamento normal cardíaco, mas está muito acelerado por alguma causa. Ok? Qualquer dúvida, como eu disse, podem falar ali no chat, podem abrir o microfone, fiquem à vontade. E aqui mostro para vocês o exemplo de um eletro. Na taquicardia sinusal, como eu disse, eu tenho a onda P, complexo QRS e a onda T. A onda T é um pouco maior. Pode ver que a onda P é pequena, até a despolarização do ventrículo é maior do que a energia emitida ali pela polarização, né, a contração do átrio. É por isso que se oculta depois. Mas aqui o que eu posso ver é que eu tenho aquele complexo todo, P, QRS, T, e aí segue. Só que nesse espaçamento aqui, ela passa dos 100 batimentos. E isso tudo é demonstrado no eletro, tá? Então a frequência cardíaca ela vai estar acima dos 100 batimentos por minuto e eu vejo que tem onda P, QRS. Ok. Tem uma taquicardia sinusal. Nossa primeira taquiarritmia que já atende à patologia, tá? A fibrilação atrial. Essa é a taquiarritmia que mais cai em prova, é a taquiarritmia que vocês mais vão ver quando estiverem fazendo questões, e é uma taquiarritmia que tem sua importância, porque ela também é muito frequente nos pacientes. Ela é a principal taquiarritmia sustentada, ou seja, uma vez que o paciente entra nessa taquiarritmia, pode ser que ele se mantenha nela e entre nesse quadro patológico. Ou seja, o coração, aconteceu alguma alteração nela, alguma alteração no complexo, no órgão cardíaco, que se mantém com essa arritmia. Ou seja, ele não está batendo na forma que deveria. Eu não tenho aquela contração rítmica, átrios contraindo, passando sangue para os ventrículos, ventrículos contraindo. Aquele processo que a gente sabe que é o normal. Isso que o eletro ele quer dizer. Isso que as taquiarritmias querem mostrar que está fugindo disso. Identificar como é a chave. Essa taquiarritmia é uma taquiarritmia que é mais do átrio esquerdo, porque é ali basicamente que a gente encontra alguns focos de entrada que interferem nesse circuito. A gente está falando que o coração normal ele tem um nódulo sinusal que manda o impulso e começa a contração. Primeiro os átrios, depois os ventrículos. Quando algo interfere nessa circulação, nesse impulso elétrico, interfere muito e muitas vezes acontece uma contração desordenada. O coração fibrila. É por isso que é chamada uma fibrilação. Eu vou abrir a câmera aqui para tentar demonstrar de uma forma um pouco prática. Eu tenho um impulso chegando no átrio, espero que vocês estejam vendo bem, e aí ele contrai. Átrio direito, átrio esquerdo. E segue esse ritmo, depois os ventrículos. Quando esses impulsos não são apenas um, rítmico e numa sequência, acontece que o coração não entende muito bem quem que ele tem que obedecer. Então vamos dizer que aqui eu recebo um impulso para contrair, e essa parte contrai. E aqui em cima eu recebo outro impulso, e essa parte contrai. E várias partes recebem impulso. Ao invés desse átrio contrair bem, ele fibrila. Ele começa a contrair de vários pontos sem uma contração eficaz, fazendo com que esse sangue não passe com a eficácia que deveria para os ventrículos. E aí eu quero que vocês pensem o que pode acontecer com esse sangue. Esse sangue vai estar parado aqui enquanto o coração está fibrilando, o átrio está fibrilando,
mandando alguma coisa de impulso de vários locais diferentes, principalmente o átrio esquerdo. E tá lá, trepidando nessa fibrilação. O sangue, muitas vezes, nessa cavidade acaba se acumulando. E o sangue parado, vocês sabem que forma coágulos. E aí que está o problema da fibrilação atrial. É por isso que tem que anticoagular um paciente que tem fibrilação. Porque esse coração que está trepidando, que está fibrilando, ele está fazendo com que se forme e esse sangue fique parado aqui. Que ele não tem um fluxo cardíaco como deveria. Ou seja, eu tenho o risco desse sangue coagular, formar coágulos, esses coágulos irem para a circulação sistêmica, passarem ao cérebro, produzindo um acidente vascular encefálico, passarem à circulação pulmonar, fazendo um tromboembolismo pulmonar, esse trombo viaja, e aí a gente tem outras causas. Então tá aqui o problema. Eu não tenho uma contração eficaz, eu tenho um sangue estagnado, e esse sangue que está ali parado, ele tem riscos. Ou seja, se eu não anticoagular esse paciente, ele vai formar coágulos. E eu tenho um risco maior de produzir, dessa patologia acabar produzindo enfermidades mais graves, como eu citei. Como é que eu vou identificar a fibrilação atrial? Para a prova, é isso aqui que vocês têm que lembrar. Ondas F minúsculo. Gente, quando vocês virem esse tracejado, não tem uma onda P, e é um tracejado pequenininho. Estou falando de uma forma assim, bem direta e bem clara, porque é assim que cai nas provas. Vocês vão perceber, conforme forem fazendo questões futuramente, parecer um elétron com uma frequência alta, e você viu esse tracejado, igual está aqui na imagem, demonstrando com as flechas azuis, a chance disso ser uma fibrilação atrial é de uns 98%. Então, se for para chutar e decorar essa imagem, é para lembrar dessas ondas F minúsculas. Quando isso acontece, está mostrando que está tendo vários impulsos e nenhum está sendo efetivo. Nenhum está fazendo aquela onda P regular, ok, que o átrio está contraindo com a eficácia que deveria. Todo esse trepidar está sendo demonstrado aqui no eletro. Então, o que o eletro está mostrando é basicamente isso. Essas ondas F que estão mostrando que tem vários impulsos no átrio, várias tentativas de contração, mas nenhuma está acontecendo de uma forma eficaz. Como eu identifico? A ausência de onda P. A onda P que deveria estar ali, ela não vai estar. Eu tenho um ritmo irregular, porque às vezes um desses impulsos passa para o ventrículo e aí ele contrai. Quando que vai passar? A gente não sabe. É por isso que, nesse momento, a gente tem um ritmo irregular. O que é o ritmo regular? Contrai átrio, contrai ventrículo. Simples, bem direto. Quando isso acontece, eu tenho um ritmo regular. Se isso não acontece, o ritmo é irregular. Recebi a notificação aqui. Wesley, quais são... Vamos lá. Quais são as possíveis complicações de um ataque à arritmia não tratado? Muito boa pergunta. Wesley, o que pode acontecer? Tá? Vamos fazer uma pausa aqui para responder essa pergunta, porque entra nesse momento. Se eu não tratar esse ataque à arritmia, se eu não conseguir fazer uma intervenção no primeiro momento, como eu comentei lá no começo, ela é uma arritmia que vai se manter sustentada. O que isso quer dizer? O corpo ele é tão inteligente e tão disposto a nos salvar, independente das condições, que ele tenta manter esse ritmo para que você continue vivo. Então, o corpo se adapta a essa condição. O que não se adapta é isso que eu comentei sobre a coagulação sanguínea. O sangue, ele não vai mudar as suas composições ou diminuir os fatores de coagulação. Então, o que pode acontecer é que nesse processo da fibrilação, formarem trombos. E as complicações principais seriam o acidente vascular encefálico, um tromboembolismo pulmonar. Dentre esse passar para a circulação sistêmica, talvez uma trombose venosa, dependendo como aconteça essa patologia. E aí a gente pode ter algumas relações. Mas as principais complicações estão atreladas ao fator de que essa arritmia vai estabilizar ou manter esse sangue sem um fluxo contínuo e ele pode formar coágulos. Então a gente tem essa como a principal problemática, sabe? De um ataque à arritmia. Então é por isso que a gente precisa reverter logo. E como elas se adaptam, como o corpo tenta se adaptar, quanto antes a gente conseguir resolver essa complicação, melhor. Beleza? Espero ter respondido. Qualquer coisa, é só chamar outra vez. Muito bom perceber que faz o barulhinho da notificação, então isso vai ajudar.
Voltando aqui, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Ausência de onda P, um ritmo irregular. Por que que é irregular? Se alguém te perguntar, se um doutor te perguntar, porque algum desses impulsos acabam passando por ventrículo, porque o coração precisa continuar contraindo. Então, às vezes contrai, às vezes não, às vezes contrai, às vezes não, e fica esse ritmo irregular. Vocês vão perceber isso entre esses espaços RR. Quais são esses espaços RR? Onda R aqui em cima, pico R. Cada pico desse deve ter um espaçamento regular, igual na taquicardia sinusal. Vejam aqui, ó, dois quadradões, cada um tem dois, é regular. Quando esse ritmo não segue isso, como essa imagem aqui, eu tenho 2,5, aqui eu tenho 4, no outro eu vou ter 3, no outro eu vou ter 1,5. Quando isso não acontece, não está regular. Basicamente isso, tá? E as ondas F minúsculo. Algumas vezes as provas, elas simplesmente falam no enunciado que um eletrocardiograma apresentava ondas F minúsculo. E a ausculta cardíaca, você tinha um ritmo regularmente irregular, um ritmo irregular. Você não ouvia o coração fazendo a sequência que temos. Tum, tá, tum, tá. Como ele não contrai direito, isso aqui não fica da forma fisiológica. Então pode ser que a questão fale das ondas F e um ritmo irregular. Por que eu falo disso? Porque normalmente é assim que cai na prova. E essa é a grande definição, essa é a grande achado. Diagnóstico, eu preciso do eletrocardiograma. É por isso que o eletro é tão importante. Se eu tiver um eletro com duas derivações que me apresentam as ondas F minúsculo, ausência de onda P, um ritmo irregular nas 12 derivações, ou que em uma derivação essa arritmia se sustente por 30 segundos, eu tenho um diagnóstico de uma fibrilação atrial. Olha aqui o que eu comentei. Vejo a presença de ondas R's. Isso aqui não está regular. E tem aquele tracejado pequeno, que a gente não pode confundir com o flutter, que vai apresentar esse tracejado, mas em dente de serra. Basicamente, esse tracejado vai estar maior. O que é menorzinho, por isso que é F minúsculo, fibrilação atrial. Se aumentar um pouquinho, é a próxima que a gente vai ver. A gente vai estar falando de flutter. Se essa alteração estiver sustentada por mais de 30 segundos, se eu percebo as alterações nas minhas 12 derivações do eletrocardiograma, tenho esse ritmo regular, acima de 100 batimentos, eu estou frente a uma fibrilação atrial. Muito importante porque, se eu identificar essa fibrilação de uma forma precoce, antes das 48 horas, se esse paciente chegar para mim e falar, eu estou com muita dor no peito, e estou sentindo que meu coração vai sair pela boca, ou seja, está com palpitações por conta da taquicardia e essa alteração. E aí você faz a ausculta uma bagunça. Sinceramente é isso, vai auscultar uma bagunça e aí você vai fazer um eletro. Na urgência, chama, precisamos fazer um eletro. Faz o eletro e aí vem essa imagem. Várias ondas, vários complexos QRS, aquele tracejado onde deveria ter uma onda P, e é um paciente jovem, ou isso aconteceu e ele te fala que faz mais ou menos umas 24 horas. Desde ontem começou e agora está piorando. Quanto antes eu conseguir diagnosticar isso, maior resposta à cardioversão elétrica. Maior resposta à reversão desse quadro. Por isso que é tão importante ter em mente essa imagem, porque pode ser que você consiga reverter essa fibrilação, ou pelo menos iniciar a conduta para trazer de volta o ritmo fisiológico para esse paciente. E com isso você está evitando não somente que ele tenha um ataque à arritmia, mas está evitando um acidente vascular encefálico, está evitando um tromboembolismo pulmonar, está evitando complicações graves na vida desse paciente. Ainda mais, como eu comentei, que como ela é sustentada, pode ser que muitas vezes ele vá se adaptando e, de repente, aconteça o fato de ter um trombo ou algo nesse sentido. Então, é por isso que é bom a gente ter em mente, é por isso que é valorável buscar, entender e interpretar esse eletro e trazer essas características de uma forma que você olhou para isso, te faça pelo menos pensar em taquicardia, numa taquiarritmia, fibrilação atrial.
Beleza? Seguimos. Como eu falei para vocês, a gente precisa diferenciar do ritmo normal, tá aqui, ó, P, QRS e onda T, do flutter e a fibrilação atrial. Esses são os principais que nos confundem, tá? Porque que são muito parecidos ali. Eu tenho uma taquicardia, tá acima de 100, e aí tá mostrando alguma alteração. Se não tem alterações, se o complexo segue o PQ, R e S e T, ok. É um ritmo sinusal. É uma taquicardia, está acima de 100, taquicardia sinusal. Primeiro diagnóstico. Se eu tenho esse tracejado pequeno, ondas F minúsculas, fibrilação atrial. Se esse tracejado aumentou um pouquinho, aí a gente tem o flutter. Tá? Então, esses são os diagnósticos diferenciais. Coloquei essa imagem para justamente vocês olharem e verem isso. F maiúsculo, F minúsculo. F minúsculo é fibrilação. E F maiúsculo é o flutter, que é um tipo de fibrilação. Essa classificação, talvez vocês já devem ter visto alguma aula de fisiologia, algo nesse sentido, clínica médica, o famoso score Chadds-Vasky. Chadds-Vasky é os critérios para anticoagular um paciente, tá? Para a gente fazer isso. Esses critérios são utilizados justamente para eu saber se eu vou fazer anticoagulação ou não. E ter o suporte que me diga, ok, a partir daqui está liberado fazer anticoagulação, esse paciente tem critérios para anticoagulação de acordo com esse score. Então, ele respalda a anticoagulação. Se esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, tem a pontuação. E as pontuações que dão 2 pontos são a idade maior de 75 anos, um AVC prévio. Por que AVC prévio? Porque a chance de trombolizar e fazer outra vez esse AVC é muito grande. E a idade também. As taquiarritmias tendem a aumentar com o passar dos anos. Tá? A prevalência aumenta quanto mais idoso. A gente sabe que o coração é uma máquina que mantém o seu funcionamento por toda a vida. Então, conforme os anos passam, a chance de aumentar e desenvolver a taquiarritmia aumenta. Mais prevalente no sexo feminino, por isso que também tem a pontuação, doença vascular, diabetes, e a gente tem esse score aí para auxiliar. Beleza? Alguma dúvida? Vou olhar as mensagens, a gente passa para a próxima taquiarritmia, que é o flutter atrial. Andressa, quais são os riscos e benefícios do uso de antiarrítmicos no manejo das taquiarritmias? Ótima pergunta. As taquiarritmias, elas são alteração da frequência cardíaca. Isso a gente está de acordo, certo? As taquiarritmias são quando passa de 100 batimentos por minuto. Os antiarrítmicos tendem a ajudar ao controle da frequência cardíaca. Então, assim, eu posso fazer uma terapia combinada entre fatores de anticoagulação e fatores antiarrítmicos. Quando que esses são mais indicados? Esses antiarrítmicos combinados à anticoagulação e esse tratamento são mais indicados quando eu tenho uma fibrilação atrial já sustentada. Porque, se a gente lembrar aquilo que eu comentei, quanto antes pegar essa taquiarritmia, mais fácil ela reverter. Se essa taquiarritmia tardar muito, o corpo ele se adapta, ele tende a lidar com essa taquiarritmia. Então, a gente não pode fazer uma intervenção massiva, porque a chance disso reverter reduz. Então, nesse caso, a gente precisa controlar. E aí que a gente pode ter uma combinação dos antiarrítmicos com fatores de anticoagulação, lidando para uma melhor qualidade de vida para esse paciente, buscando evitar complicações futuras. Assim como já disse uma professora que identificou isso, na hora fez a cardioversão, o paciente estava ali poucas horas e voltou, reverteu simples e é uma sensação gratificante, de acordo com ela, comentando. E acredito que para cada um aqui, se um dia chegar a ver, lembrar da aula, for lá falar isso aqui é uma fibrilação, faz pouco tempo, esse paciente está com dor no peito, falta de ar, a gente precisa fazer uma cardioversão. E conseguir fazer isso, vai ver que vai reverter, deve ser muito bom. Mas tem que lembrar também que se isso passar muito tempo, já for um paciente que tem insuficiência cardíaca, se é um paciente com outras comorbidades, que a gente precisa evitar trazer mais dano para esse paciente. A chance de reverter é muito menor. Então, talvez submeter a uma cardioversão depois de muitos anos, que os estudos nos demonstram, né, numa medicina baseada em evidências, é que a chance de reverter reduz. Então, a gente precisa controlar essa condição, tá? E a gente tem algumas contraindicações associadas, isso aí a gente trata mais futuramente, porque são muitos critérios, mas basicamente seria isso, espero ter respondido, tá? Qualquer coisa, só fala de novo.
para a gente dar sequência. Pessoal, flutter atrial. Até aqui a gente viu 3 alterações, e o flutter é a outra diferencial delas. O flutter atrial é uma arritmia também. Só que, como a fibrilação é mais frequente no átrio esquerdo, o flutter é mais frequente no átrio direito, tá? Só que, como eu expliquei para vocês, na fibrilação atrial, quando o coração está lá fibrilando, porque tem vários impulsos, no flutter eu tenho um único circuito de reentrada. Esse coração está tendo uma interferência num único lugar. E isso é muito importante para uma das formas de tratamento. Eu não quero me atentar tanto, mas se vocês quiserem perguntar, estou aqui para isso. Para o tratamento, porque é muito importante diagnosticá-lo. Então, vamos olhar bem para esses elétrons, que a gente consiga entender esses pontos que diferenciam um do outro, para que quando você pegar um elétron, você pelo menos pense de primeira no que pode estar acontecendo ali. Então, o flutter é um desses diferenciais, que a sua grande diferença, a sua grande alteração que a gente vai ver no elétron são as ondas F maiúsculo. As ondas F maiúsculo, em dente de serra, estão me mostrando que eu estou tendo outras contrações ali atrás. Pode ver que ela é maior, ou seja, é um impulso que é maior do que a fibrilação. Porque na fibrilação eu tenho micro reentradas. Eu tenho lugares no coração com micropontos que estão dando impulso elétrico, que não deveria. Como eu disse lá no começo, fisiologicamente, o coração recebe o impulso lá no nó sinusal, contrai os átrios, depois vai para o nó do átrio ventricular, passa por as de Is e toda a comunicação elétrica dos ventrículos e contrai. Nesse caso aqui no flutter, além do nó sinusal lá em cima contrair o átrio, eu tenho outros pontos que estão fazendo essa contração. E aí que é onde acontece a interferência. E aí que onde o eletro demonstra que está tendo várias ondas, com um pico ali, parecendo um dente de serra mesmo, parecendo uma faca, uma serra, nesse sentido, com umas ondas maiores do que a fibrilação. E não são ondas P. Não tem uma onda com uma boa circunferência, regular. Eu tenho várias sequências ali parecendo esse tracejado. Então, toda vez que você olhar para um eletro e ver isso aqui, provavelmente você vai confundir com a fibrilação. Mas tem que lembrar que esse tracejado é maior, as ondas F maiúsculo. E a fibrilação atrial é um F minúsculo, tá? Diferente da fibrilação, esse ritmo ele pode ser regular ou irregular. Então, se flutter é exclusivamente regular, não é uma verdade. Como nesse caso, abrir a câmera de novo aqui, que isso é bem importante. Como lá na fibrilação atrial, eu tenho vários pontos contraindo, e aqui eu tenho um ponto, fica mais fácil para o coração lidar com isso, com esses impulsos elétricos. Por isso que, na teoria e também cai na prática, esses impulsos vão acontecendo, e a cada dois, a metade, vamos dizer assim, acaba passando para o ventrículo, porque ele consegue lidar melhor com isso. Não é que tem um impulso aqui, um em cima, um embaixo, um lateral, um superior, um inferior, em vários pontos. Para o ventrículo é mais fácil entender que tem um impulso sinusal e mais um outro impulso. Então eles estão ali, contraindo o tempo todo. Por isso que normalmente a frequência dessa taquiarritmia é de 150 batimentos por minuto. Enquanto o átrio vai estar no dobro disso. Porque é aquilo, mais ou menos, a cada dois, um passa. Porque ele consegue interpretar um pouco melhor. Como isso acontece, a gente tem mais ou menos estabilizado. Então, se você estiver frente a uma taquiarritmia e ainda estiver na dúvida, pode ser que isso seja um fator que faça lembrar. E normalmente vai ficar nessa casa. São 300 contrações do átrio para 150 do ventrículo. E aí imagine o coração contraindo a essa velocidade. Imaginem essa alteração que está acontecendo. É por isso que a gente precisa olhar, pensar nesse paciente com dor, palpitação, pedir esse eletro de cara e tentar identificar o que está acontecendo para tomar alguma conduta. Bom, e aqui? O coração não está tão fibrilando como a fibrilação atrial, mas e aí, eu preciso anticoagular esse paciente ou não? Preciso, porque a gente precisa recordar que 300 batimentos num átrio, isso é algo que foge do padrão fisiológico.
Então, ainda assim, eu posso estar tendo contrações ineficazes e estarei tendo contrações ineficazes que podem estancar ou manter esse sangue num fluxo que não é contínuo, um fluxo laminar que deveria acontecer, e aí vou ter o processo de coagulação. Quais as complicações? Similares. Posso formar um trombo, e subir, dar um acidente vascular encefálico, continuar para os pulmões e por aí em sequência. Então, o que eu preciso fazer? Esse paciente com essas alterações clínicas, pedir um eletro, ver esse eletro e tentar identificar o que está acontecendo. Nesses casos aqui, a gente provavelmente vai ter que seguir com uma anticoagulação. Tá, e o flutter atrial responde à cardioversão elétrica? Sim, responde à cardioversão elétrica. A maior parte das taquiarritmias vai responder muito bem à cardioversão elétrica. É muito prevalente em prova. Se for para chutar em um paciente que não está numa boa estabilidade, ou seja, falta de ar, dor no peito, com uma pressão lá embaixo, abaixo de 90, 60, provavelmente a cardioversão seja a melhor escolha. Tá. Então, sim, o tratamento do flutter lateral também faz parte da cardioversão elétrica, com critérios de instabilidades. Só um minutinho. Antes da gente passar para ataque supra e já indo para as alterações quase ventriculares, essa ainda supraventricular, eu volto a repetir aqui. A gente olhando para essas três alterações, fica mais claro. A esse ponto da aula, eu espero que esses pontos principais já estejam claros, que o flutter vai apresentar a ação da F maiúscula, a fibrilação essa F minúscula, e a taquicardia sinusal eu tenho um complexo completo, P, Q, R, S e T, só que acima de 100 batimentos, tá? No flutter e na fibrilação, essas condições precisam da minha atenção pelo risco de coagulação ali, tá? Então, são pacientes que eu posso usar os scores lá para aplicar anticoagulação, são pacientes que têm critério e vão apresentar uma boa adesão ao tratamento da anticoagulação justamente para evitar essas complicações. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Qual a diferença entre o flutter atrial típico e o atípico? Como isso afeta a abordagem terapêutica? Certo. Se a gente for falar das formas de apresentação do flutter, ele pode vir classicamente com isso, ou ela pode ter interferência de algumas outras arritmias. Ou pode ser que durante o flutter eu também tenha um ataque arritmia com uma fibrilação atrial. Tá? Vou ser bem breve, no final a gente junta isso tudo para não ficar muito confuso. Mas a conduta terapêutica dentro de um flutter que tem uma interferência na fibrilação vai ser muito similar. Então, a grande importância é identificar a taquiarritmia, entender se esse paciente tem ou não critérios de instabilidade, principalmente na urgência. E eu falo um ponto importante, é importante essa pergunta, porque nós precisamos entender essas alterações elétricas no coração e fazer o seguinte, esse paciente está estável ou não? Se ele está instável, se a pressão está baixa, está com falta de ar, tem critérios que eu percebo que esse paciente não está bem, se eu não fizer alguma coisa, ele vai fartar ou vai acontecer algo nesse momento, eu preciso cardioverter esse paciente, eu preciso fazer uma cardioversão, que é uma ação terapêutica imediata e que reverte esse quadro. Se esse paciente tiver critérios de estabilidade, eu preciso identificar o que provavelmente ele tem para pensar numa propedêutica, para pensar numa terapêutica que seja eficaz. Tá? Então, assim, na urgência, a gente precisa ter esses pontos. Identificar o eletro com essas características que são maiores e mais importantes. Na prova também isso é cobrado, e não à toa, porque justamente posterior a isso a gente vai estar lá na frente de uma sala vermelha, de uma urgência, para poder tomar algumas atitudes. Então, basicamente, esses são os pontos. Identificar se está estável ou não, identificar a possível alteração. O tratamento deles são muito parecidos, tá? Então, o flutter, a fibrilação, todos esses eu tenho fatores de anticoagulação e respondem muito bem a cardioversão elétrica desde que isso não passe muito tempo. Então, aí responde a pergunta, tá? Só para a gente concluir a questão do flutter, e se alguém tiver mais alguma pergunta, para que a gente passe para TAC supra, essa é muito famosa, essa aparece muito. O flutter atrial, como eu falei, ao contrário da fibrilação atrial, e eu fico repetindo mesmo porque isso é bom porque a gente vai fixando, na fibrilação atrial tem vários pontos de contração. O átrio está lá completamente doido, falando, meu Deus, eu escuto quem? E ele escuta todo mundo.
Ele não entendeu muito bem o que está acontecendo e ele continua lá, fibrilando. Já no Flutter, eu tenho um ponto de macro reentrada. Essa reentrada está acontecendo por um local específico. É por isso que tem um tratamento que chama, isso aqui eu falo de bônus aqui para vocês, não se atentem muito a isso, se atentem a olhar para essa imagem e tentar diferenciar um do outro, mas que é a ablação. Se eu for lá e cauterizar esse pontinho que está dando esse impulso, eu resolvo esse problema. Por isso que é tão interessante, tão magnífica essa questão do eletro, depois que você consegue ter esse olhar um pouco mais claro, que você entende o que está passando e entende o tratamento. O Flutter, por ter esse ponto de macro reentrada, se eu cauterizar, se eu conseguir interromper esse fluxo, o nódulo sinusal continua mandando os impulsos e esse átrio volta a se estabilizar. Tá? Comento com vocês como um bônus aí, que é uma terapêutica que vem sendo abordada, que é a ablação por cauterização. Ou seja, você vai lá nesse ponto, faz uma cauterização, ele para de mandar os impulsos. Beleza. Então aqui, para a gente concluir, Flutter, ondas F maiúsculas, fibrilação F minúscula, tá? O Flutter pode ser regular ou irregular. Podem ver que ali as ondas R têm um ritmo constante. Pode ver que se você pegar uma régua, eles têm o mesmo espaço. Já na fibrilação, ali embaixo, tem umas que são mais próximas, outras são mais longe, então é ritmo irregular. E o ritmo de cima é regular. Também é regular qual? A taquicardia sinusal. Porque eu tenho o coração funcionando normalmente, mas muito rápido. Ok? Se tiver muito rápido, se vocês quiserem que voltem, me falem. Estou aqui à disposição. Vou só fazer uma pausa aqui para tomar uma água e a gente já continua. Tá prontinho. Legal, pessoal. Espero que vá ficando claro, assim, porque conforme a gente vai colocando esses conceitos, assim, a gente vai olhando para os elétrons e vai já trazendo o que pode ser, tá? Então, por isso que é bem legal depois dar uma olhada no material, olhar essas imagens e vocês vão vendo que isso vai ficando meio intuitivo, tá? Acredito que todo mundo já esteja aí, caso não, só me avise, mas a gente vai entrar nessa próxima taquiarritmia, que é a taquicardia por reentrada nodal. Por que é chamada de TAC supra e não é tão bem aceita como TAC supra? A TAC supra está falando de uma taquiarritmia acima do ventrículo, porque é taquicardia supraventricular, uma taquiarritmia supraventricular. Só que, anatomicamente, a fibrilação é supraventricular, o flutter é supraventricular. Todas essas arritmias são acima do ventrículo. Então, por isso que TAC supra é um termo que vem entrando em desuso. Por isso que eu já coloquei ali o que é mais cobrado em prova, que é a taquicardia por reentrada nodal. Essa taquicardia é chamada assim porque aqui também eu tenho uma interferência nesses impulsos que aumentam essa contração. Então eu tenho uma reentrada ali no processo do nó sinusal. Isso acaba trazendo contrações, impulsos elétricos indevidos, por isso uma arritmia acima dos 100 batimentos, e a gente tem algumas características nela. Na TAC supra, essa é aquela taquiarritmia que normalmente sai nos vídeos, nos reels, o pessoal fazendo as manobras vagais. A TAC supra, ela tende a reverter com manobra vasovagal, que é estimular isso, seja com pedir para o paciente colocar a mão na boca, você vai pedir para o paciente colocar a mão na boca, tampar o orifício bucal e assoprar, estimulando essa resposta vagal. Por exemplo, a valsalva modificada. Eu vou pedir para esse paciente assoprar forte, pode ser num êmbolo de uma seringa, vai falar assim, seu Antônio, eu vou te dar essa seringa aqui e você vai assoprar tentando empurrar a parte posterior ali que a gente faz a aspiração até sair da seringa. Isso não vai acontecer, mas aí esse paciente vai
fazer essa força, vai aumentar essa pressão, a gente vai contar um tempo e aí vai levantar as pernas. Quando a gente levanta e faz esse processo, essa é uma manobra de Valsalva modificado, para quem quiser pesquisar depois e dar uma olhada, isso tende a reverter esse quadro, essa arritmia. Por alguns conceitos não muito bem explicados, mas é um protocolo de tratamento, tá? Então a gente tem uma medida não invasiva. Então sempre que vocês verem lá fazendo a Valsalva modificada, fazendo o paciente lá soprar e depois levanta as pernas, fazendo essa pressão, é de uma ataque supra que a gente está falando, tá? Se ele não reverter, aí a gente tem algumas drogas que vão ser utilizadas. Ataque supra ou ataque por reentrada nodal, ela vai ter uma frequência lá para os seus 300 batimentos. Um QRS estreito, que é aquele espaço entre aquele complexo lá da contração do ventrículo, e não vai ter onda P. Essa é a grande sacada aqui para a gente ir juntando todos esses elétrons que a gente viu. Na taquicardia sinusal, eu tenho a onda P presente. Eu tenho a contração do meu átrio ocorrendo de uma forma fisiológica bem ok. Na fibrilação atrial, eu tenho ausência de onda P, mas eu tenho as ondas F minúsculas. No flutter atrial, eu tenho ausência de onda P, mas a presença de onda F maiúscula. E o que a gente explicou? No ataque supra, a onda P desapareceu. Eu já não tenho mais ela. Então, a grande característica é essa. E vocês vão ver que depois do complexo QRS, eu tenho uma elevação ali do T e já emendado com outro complexo QRS, tá? E esse ritmo é regular. Ou seja, é um ritmo com uma frequência próxima aos 300 batimentos, de uma forma regular. Contrai átrio, contrai ventrículo. A contração atrial acaba não aparecendo porque o ventrículo é uma cavidade muscular muito grande. Então, isso é manifestado pelo elétrico, porque a contração elétrica ali, o impulso elétrico nos ventrículos é muito maior, tá? E como é que isso vai aparecer no meu eletro, além desses pontos que eu comentei? Essa é a imagem característica da taquicardia supraventricular. Tem um DF minúsculo aqui? Não tem. Tem um DF maiúsculo? Não tem. Porque mesmo se você confundir aquela onda T com onda F, você vai lembrar que tenho pelo menos 3 juntas no elétron. E aqui eu tenho a onda T e logo QRS. Ou seja, eu tenho aquela onda que parece um dente de serra, mas depois eu já tenho esse pico maior. Então é diferente a imagem. E ela se dá tipicamente assim. Quando vocês verem um complexo QRS com uma onda T e se repetindo várias vezes, com a frequência lá em cima, ausência de onda P, provavelmente estou falando de um ataque supra. Isso aqui tem muito, mas muito mesmo no hospital. Vez ou outra vocês vão estar pelo Instagram ou algum outro ponto e vai mostrar uma dessa, uma manobra de Valsalva modificada, porque isso acaba acontecendo. Eu tenho um fluxo que acontece ali, se a gente entrar em anatofisiologia ou fisiopato, um pouco complexo ali, mas basicamente eu tenho um impulso que entra e faz a contração, e esse impulso ele se perpetua. Eu tenho uma reentrada. Isso acaba confundindo o coração, aumentando os batimentos, fazendo essa contração. Acima aí próximo aos 300 batimentos por minuto. Então, completamente fora da fisiologia, muito acima dos 100 batimentos. E eu não tenho a onda P, não tenho a demonstração da contração do átrio. No eletro, é dessa forma que se apresenta. No monitor, também é dessa forma que se apresenta. E é muito fácil, na teoria, de resolver fazendo a manobra de Valsalva. Além da Valsalva, eu posso fazer uma estimulação do seno carotídeo. O seno carotídeo ele fica próximo à palpação aqui, né, anterior ao esternocleidomastoide. Eu palpo o pulso carotídeo, certo? Nessa região ali, se você fizer uma massagem, estimulação, ali tem um seno carotídeo, que tem barros receptores, que podem estimular fazendo a reversão, demonstrando para o nosso corpo que a frequência está alta, e aí eu tenho um processo de retroalimentação negativa, a fisiologia é um pouco complexa, mas é uma das manobras, eu comento aqui com vocês sobre o tratamento. Então, antes de entrar na droga, eu tenho medidas aqui que podem ser feitas sem o uso de um medicamento.
e pode ser que reverta. Se não acontecer, a gente passa para o segundo passo, que é o uso da adenosina. O uso da adenosina, eu coloquei no slide aqui, precisa ser informado para o paciente que ele vai ter uma sensação de morte iminente, mas não dessa forma. Se você falar para o seu Antônio, eu vou te passar uma medicação aqui que o senhor vai sentir que está morrendo. Isso não vai ser bem aderido pelo paciente, eu tenho plena certeza disso. Então, é um momento para comunicar ao paciente que vai ser feita uma medicação que vai dar um desconforto forte, pode ser que dê um desconforto no peito, um pouco de falta de ar nesse momento, mas que passa rápido, tá? Ela é feita ali numa veia calibrosa, porque por conta da medicação, e depois faz um flush com soro para fazer o envio dessa medicação. Tá, eu só queria comentar isso aí para ficar em mente, porque os livros e na aula a gente escuta assim, que é medicação que dá a sensação de morte iminente. Aí tá lá de frente o paciente, você vai falar, ó, senhor, o senhor tá aí achando que tá tendo infarto e agora eu vou fazer a medicação que o senhor vai ter certeza. Isso não vai ser legal. Então, tentem ter isso em mente lá na frente. Depois que vocês olharem para o eletro, dar o diagnóstico, saber que é uma ataque supra com elevação para fazer a adenosina, se caso necessário. Beleza? Isso que eu queria falar. E por último, não menos importante, com paciente instável, como eu comentei. Isso é bom repetir porque grande parte das questões vocês vão ver que isso acaba caindo. Se o paciente chegou para você na urgência, você fez o eletro ou conectou os eletrodos no monitor e percebeu que tem essa elevação, tem essa alteração, ausência de onda P, frequência cardíaca lá em cima, 200 e tantos, esse paciente está hipotenso, está com a pressão lá embaixo, está com muita falta de ar, você pode fazer a cardioversão, tá? Então, a cardioversão elétrica também entraria como resposta e tratamento, se caso nenhuma dessas funcionar. Beleza? E quase no fim, mas não menos importante, a gente sai das supraventriculares e entra nas alterações ventriculares. Eu achei um conceito muito, muito legal e facilita um pouco a gente pensar no que já não é mais supraventricular, agora a gente está falando do ventrículo com alteração. É um conceito que não muito legal, mas se ajudar na hora de identificar, maravilhoso, que as taquicardias ventriculares acontecem no ventrículo. O responsável delas é o ventrículo. Tem alguma coisa alterada no ventrículo. E o ventrículo ele não é tão inteligente quanto o átrio. O ventrículo ele é todo fortão, ele é maior, ele tem uma cavidade, ele tem uma porção muscular muito grande. E ele não entende muito bem o que está acontecendo. Então, quando vocês verem um eletro bagunçado, não tem onda P, não tem o complexo RS, eu não sei o que está acontecendo, tá uma bagunça, provavelmente essa taquicardia é ventricular, tá? Porque o ventrículo ele não consegue entender muito bem o que está passando e bagunça tudo. Ele faz uma completa bagunça. Tanto que a taquicardia ventricular sem pulso é um critério de desfibrilação, né? Aí a gente tem o paciente lá, parada cardiorrespiratória, por aí vai. Então, assim, é um ritmo muito perigoso. Por isso que as arritmias precisam ser identificadas de uma forma rápida. Por isso que na aula aqui eu estou focando nos pontos mais essenciais para você olhar e falar, é tal. De primeira, não de uma forma absoluta, mas que te pense nela, você entre nos critérios e consiga interpretar se sim ou não e já partir para uma intervenção. Então, a taquicardia ventricular, a grande característica dela é essa bagunça, se eu pudesse dizer assim de uma forma bem tranquila, uma forma direta. É bagunçado. O ventrículo começa a ter essas contrações, ele é muito forte, então ele tem esse tracejado alto, tem um impulso que é muito forte, por isso tem ausência de onda P, e eu vou ver dessa forma. Então, característica, ausência de onda P, esse tracejado bagunçado. Os QRS são largos, o espaçamento entre eles, entre o Q e o S ali, pode ver que tem um espaço grande. Chega quase a fazer uma onda em algumas derivações. Tá? A maior prevalência das taquiarritmias com QRS largo, ou seja, que fazem essa onda grande, é a taquicardia ventricular. Ainda mais se tiver frente a uma taquicardia aí pelos seus 120, 130 batimentos, o
paciente com muito desconforto, falta de ar, apresentando uma clínica e o eletro me vem dessa forma, assim, entre aspas, né, bagunçado, provavelmente eu estou frente a uma taquicardia ventricular. Até que se prova o contrário, isso é uma taquicardia ventricular, tá? A taquicardia ventricular, ela tem algumas alterações monomórficas, polimórficas, e isso aí é um pouco mais aprofundado. Nesse primeiro momento não é tão necessário, mas que você olhe para isso e consiga imaginar que está falando de uma arritmia ventricular, que essa alteração está acontecendo nos ventrículos e esse é o foco, ok? Ataque ventricular, para o tratamento, já foge um pouco. Já não vou ter a cardioversão. A cardioversão ela pode até vir de acordo com novas diretrizes, a gente pode optar por ela. Mas, no tratamento, quando o paciente se apresenta de forma estável, a gente vai optar por controlar a frequência cardíaca. No caso aqui, a medicação com amiodarona. Endovenoso, lento. E, como eu disse, novas diretrizes. A diretriz europeia vem trazendo a cardioversão elétrica. Não tem sido muito cobrado, não caiu ainda em prova, não que eu tenha visto, falando para fazer a cardioversão na ataque ventricular, mas pode ser que se venha um ou outro aí, pode ser que acabe caindo. Se ela não tiver pulso, como eu comentei, paciente em parada cardiorrespiratória, inicia as manobras de RCP, tem um ataque cardioventricular, sem pulso é um critério de desfibrilação. Desfibrilação, diferente da cardioversão. Aí eu tenho que desfibrilar o paciente, é aquela cena de filme mesmo, afasta, desfibrila o paciente. E é um dos critérios, tá? Como é que identifico isso? Pelo monitor ou pelo eletro, palpo pulsos centrais do paciente, pulso carotídeo, pulso femoral, braquial, e percebo que tem ausência de pulso. Critério de desfibrilação. Por isso que é uma taquiarritmia tão importante, tão grave também. Esse paciente está com muito desconforto. Esse paciente está completamente irregular do seu ritmo. Tem o ventrículo completamente alterado. E como isso mostra lá no eletro, tá aí. Essa desordem, essa bagunça. Não tenho um complexo muito ok, não tem onda P, isso é o principal, não tem um ritmo que está vindo do átrio, esse ritmo nem de perto está sendo impulsionado pelos átrios, está vindo pelo ventrículo, a elevação de uma frequência aí acima dos seus 120, e dessa forma desordenada. Nas provas, vi esse padrão, vi um eletro desordenado, a chance de ser taquicardia ventricular é de, como a prevalência dela, uns 80%. Então a chance é muito grande que seja um taquicardia ventricular. Dentre as taquicardias ventriculares, a gente tem uma polimórfica, que altera as ondas, que é a torsades e pontes, que a gente vai falar em seguida. Se ficou alguma dúvida, está indo muito rápido, podem falar ali no chat, se tiverem alguma pergunta, tá aqui. E ao final a gente vai fazer uma revisão, trazendo os pontos mais importantes, resolver as questões e ao final vai ter um material lá para praticar um pouco o diagnóstico desse olhar clínico aí para o eletrocardiograma, tá? A torsade de Points é muito interessante, muito característica também a imagem que ela se faz. Porque a torsade de Points, ela representa um fluxo elétrico que no eletrocardiograma parece uma espiral crescente e decrescente. Sempre que vocês virem um eletro, um ritmo assim, que começa pequeno, vai aumentando e volta a reduzir, isso é torsade de Points, ou torsade de Points. Então, esse ritmo eletrofisiológico está demonstrando uma alteração ventricular de ondas polimórficas. O que isso quer dizer? Polimorfismo é diferente, não são iguais. Então, tem o começo de uma onda curta, ela aumenta e depois diminui. Essa é uma taquicardia ventricular polimórfica. A taquicardia ventricular polimórfica que muito aparece nas provas é a torsade de Points, tá? Ela tem um QT, ela acontece, o intervalo QT? Lembra que lá no começo, eu vou voltar aqui um pouco,
Isso aqui é importante. Aqui. Aqui eu tenho a onda P, Q, R, S e T. Entre a onda Q e o início da onda T, eu tenho o intervalo QT. Esse intervalo QT ele pode ser alterado com o uso de alguns medicamentos. E são muitos medicamentos que podem fazer isso. Quando esses medicamentos fazem essa alteração, quando eles conseguem mudar esse intervalo entre essas duas ondas, a gente pode ter o risco aí da torsade de Points. Por isso que essa alteração, essa taquiarritmia está muito relacionada com o uso de algumas medicações. A lista é grande, mas a gente precisa ter isso em mente. Por quê? Quando o paciente chega e você solicita o eletro, e ele apresenta essa característica que eu comentei, parece uma espiral, crescente e decrescente. Além de pensar nessa alteração fisiológica, a gente precisa investigar e fazer uma anamnese sobre as medicações que esse paciente está tomando. Porque pode ser que essa alteração tenha vindo pelo uso de medicamento. E se eu resolver a causa, eu trato a consequência. Então, se esse paciente estiver usando uma medicação que está aumentando esse intervalo, que está trazendo essa alteração, e eu conseguir suspender ou fazer alteração por algum outro que não tenha essa influência, eu posso resolver isso, tratando a causa, que é esse medicamento. Então é importante ter em mente isso, porque depois de identificar, de ver essa imagem bem característica da torsade de Points, eu tenho que investigar sobre a medicação e ver se tem algum fator que esteja influenciando com isso. Eu tenho um QRS não regular, não consigo fazer a conexão entre as ondas R. Às vezes está mais alto, às vezes está mais baixo. Então é totalmente alterado. Ok? Os medicamentos que podem interferir. Aqui eu coloquei uma lista sobre alguns deles. A gente tem medicamentos das classes opioides. Alguns antiarrítmicos causam isso. A amiodarona, por exemplo. Eu tenho um paciente que já está em uso de amiodarona, um paciente com uma IC, por exemplo, e aí ele vem e apresenta um padrão elétrico, que começa uma bagunça. Que nessa imagem aqui, eu coloquei a superior, porque a torsade de Points, ela começa da forma que está ali. Como eu disse, as taquicardias ventriculares, o ventrículo não entende muito bem aquilo, então ele manifesta com muita força e vem bagunçado. Então, só de olhar esse eletro, eu tinha que pensar que provavelmente essa alteração está vindo dos ventrículos. E a torsade de Points começa dessa forma. Quando esse paciente vem, vamos dizer, como eu estava comentando do caso, uma senhorinha com insuficiência cardíaca, está com desconforto, e o eletro começa a apresentar essa alteração, a gente precisa pensar nas taquicardias ventriculares. E aí depois ela se estabiliza, entre aspas, eu digo que se estabiliza para a forma clássica, né? Começa a fazer aquela espiral. Vai subindo a espiral e depois diminui. Então a gente está em frente a uma torsade de Points. E aí precisa investigar. E aí você percebe que ela faz uso da amiodarona. E pode ser que essa medicação esteja alterando o espaçamento ali, intervalo QT, e trazendo essa arritmia. Além disso, além da medicação, algumas alterações nos eletrólitos podem fazer com que esse intervalo aumente. Porque quando esses não estão dentro do valor ou do padrão fisiológico, eles vão ter consequências. Esses são o magnésio, cálcio e o potássio. Então, é por isso que é importante também, além disso, solicitar os eletrólitos do paciente para ver se tem alguma questão que tenha afetado. A relação é forte com os pacientes com insuficiência cardíaca, justamente por isso que eu estava comentando, pela medicação, às vezes um paciente que está tendo um edema de pulmão ou tendo uma outra perda por terceiro espaço, pacientes que podem ter edema bilateral. Então, pode ser que os eletrólitos sejam alterados e isso está aumentando esse meu intervalo e possam ser a causa dessa taquicardia ventricular, fazendo com que o coração tenha esse problema. Porque lá em biofísica, se a gente recordar um pouco, eu tenho uma polarização de membrana. Eu tenho uma carga e a partir do impulso, essa membrana se despolariza e faz a contração. Para isso acontecer, tem alguns elementos envolvidos.
a bomba de sódio e potássio, entre outros fatores. É por isso que os eletrólitos, de uma forma bem básica e resumida, podem alterar essa função cardíaca. Se eles estiverem modificados, pode ser que esse meu potencial de ação, potencial de contração, seja alterado, e isso trazer uma contração alterada, e nesse caso patológica, tá? Espero resumir de uma forma um pouco direta e breve também, para que vocês tenham em mente, mas por que os eletrólitos podem fazer essa alteração? Por essa relação, com a questão de despolarização celular e esse processo. E como isso se apresenta, já vamos vir para o tratamento, da forma que eu comentei. Olha aqui, é uma bagunça. Eu já tinha que pensar em taquicardia ventricular. Nesse caso, bem no centro ali, eu vejo essa espiral crescente e decrescente. E lá no começo, nas derivações 1, 2, vem que tem aquele mesmo padrão do início aqui, aqui. Então ela começa dessa forma clássica, assim, bagunçada, assim. E depois ela se estabiliza, entre aspas, para fazer aquele formato daquela espiral. Começa pequeno, vai aumentando e depois diminui. É sempre assim. Se vocês verem essa imagem na prova, Torsade Points. Como é que a gente vai fazer o tratamento dessa taquiarritmia? Muito importante, eu sempre estou repetindo, o paciente está estável ou não está estável. Se ele estiver estável, o tratamento é com sulfato de magnésio. Precisa ter atenção ao potássio por conta da relação. E, como eu tinha comentado, a revisão e análise das drogas que alteram aí o intervalo QT. Então, uma boa anamnese com o paciente, se ele está estabilizado, ele chegou com uma palpitação, né, porque aumenta a frequência, vamos dizer assim, mas a frequência está ok, esse paciente está com uma saturação ok, está respirando bem. Você tem critérios de estabilidade hemodinâmica, você pode fazer uma boa anamnese, interrogação, e já sabe a droga de tratamento, que é o sulfato de magnésio. Se esse paciente está instável, se esse paciente está instável, eu também vou fazer o sulfato de magnésio, só que eu preciso de uma intervenção rápida, porque se eu não agir rápido, esse paciente vai morrer. Então, eu preciso pensar rapidamente e agir de uma forma rápida. Então, o sulfato de magnésio é feito na mesma dose, só que feito em 1 a 2 minutos. Então, o que muda aí é a questão do tempo. Tá, e se caso não, desfibrilação. Tá, mas Gabriel, por que não faz a cardioversão? Você falou que quase todas a resposta é cardioversão, se não está instável. Lembra que essa é uma patologia que tem um polimorfismo que eu comentei. A cardioversão ela precisa regular nas ondas R's. Cada pico daquele QRS, o aparelho vai identificar os picos e vai entrar no ritmo do coração. Isso é muito importante para que ele consiga dar um choque efetivo, porque se ele der um choque, por exemplo, na onda T, eu posso ter uma arritmia maligna, outras alterações aí. Então isso é muito importante para o aparelho não fazer algo de errado. Como eu tenho esse polimorfismo, essa alteração, eu não consigo identificar exatamente os picos R's. Então não dá para fazer a cardioversão, porque se isso fosse feito, pode ser que esse pico de energia vá no momento errado. E eu, em vez de ajudar o paciente, eu faço uma heterogenia, eu causo um dano maior ainda. Então nesse caso é desfibrilação. A desfibrilação vai injetar uma dose de uma onda elétrica na intenção de que reverta esse quadro. E aí você pode ter muitas vezes a Torsade Points revertendo para um ataque cardioventricular, e aí eu volto para aqueles critérios de ataque cardioventricular. Então, assim, pode ser que você inicie com ela, volte para um ataque cardioventricular, e tem algumas outras alterações. Por isso que eu trouxe principalmente essas taquiarritmias, porque a gente precisa ter elas em mente. Algumas, como eu comentei agora, podem vir subsequente ao tratamento, acabar você tendo que lidar com outra, ou pode ser que dentre elas, na hora ali clínica, você veja a alteração, mas fique, putz, será que é uma, será que é a outra? Esse é o eletro normal. E aqui é o final. Eu acredito que da próxima vez que vocês estiverem olhando esse vídeo, antes mesmo da descrição, vocês consigam pensar em qual pode ser a alteração que está acontecendo nesse momento no coração. Antes da gente concluir, a gente vai fazer um resumo dos pontos mais importantes de cada uma dessas, e aí a gente vai para as questões. São 3 questões, é bem rapidinho, e se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar no meio
nesse meio tempo. Se quiser ir pensando enquanto eu volto ali para fazer um resumão, pode vir, pode falar no chat, pode abrir o microfone, fiquem à vontade. Esse material, como eu disse, vou compartilhar com vocês e já a gente vai para as questões. Antes disso, vamos voltar trazendo os pontos mais importantes de cada uma delas. Eu vou abrir o chat aqui para falar de uma forma bem direta mesmo, quem estiver fazendo anotação, quiser colocar em ponto. Ataque cardíaco sinusal é um ataque arritmia que mantém o padrão. Eu tenho essa sequência. Tem onda P, QRS. Ótimo. Ataque cardíaco sinusal. Frequência acima de 100 batimentos. Veja as onda P, tem um complexo QRS, tem a onda T. A única alteração é que está muito rápido, está acima de 100 batimentos por minuto. Eu estou frente a uma taquicardia sinusal. Como é que eu vou falar isso? Está aqui. Eu vejo a derivação do meu eletro. Olha, doutor, eu tenho a presença de onda P, eu tenho o complexo QRS e onda T. O paciente está bem, está apresentando palpitação, está sentindo que o peito, que o coração está batendo, ele sente que o coração está batendo e está um pouco fadigado, ele está um pouco assustado. E eu acredito que seja uma taquicardia sinusal, devido a esses critérios. Então, aí está o diagnóstico. Presença de onda P, complexo QRS e onda T, que passam dos 100 batimentos por minuto. Beleza. Se eu não tenho onda P, e aí começam as alterações. Por isso que a onda P é muito importante. Eu preciso identificar ela e saber se esse ritmo é sinusal ou não. Se ele não é sinusal, aí a gente começa aí como a gente tinha falado. Fibrilação atrial, onda F minúsculo. Isso aqui é de tracejado. É bem pequeno, bem próximo da linha isoelétrica, que chama, que é aquela linha que se mantém ali pela faixa. E eu tenho onda Fs minúsculas, fibrilação atrial. E se essa onda for um pouco maior? Flutter. Aqui. Ótimo. Na primeira imagem eu tenho ataque cardíaco sinusal. Onda P, complexo QRS, onda T. Na segunda imagem eu tenho um tracejado na linha isoelétrica ali, um pouco maior. Tipo uma onda. Maior do que a fibrilação. Mas eu não tenho onda P. Porque não tem como ter 2, 3, 4, 5 onda P's, uma do lado da outra. E eu percebo que elas são um pouco pontiagudas. E nas provas vai falar em dente de serra, onda F maiúscula. Isso é um flutter. F maiúsculo de flutter. Flutter F maiúsculo. E a fibrilação atrial vai ter esse tracejado, que são as ondas em F minúsculo. Lembra aquilo que eu comentei, o coração está tendo impulsos de diversas áreas. Então ele está contraindo em diversos momentos, em diversos pontos, só que não numa quantidade grande e eficaz. Então, ao invés de ser uma onda grande que demonstra no meu elétron, uma onda P concisa entre os 60 e 100, ou quando passa, eu tenho várias contrações. E é isso que mostra na imagem esse tracejado. Então, o átrio está tentando contrair. Esses são os três principais. Depois a gente tem taxupra. Taxupra ainda é uma taquiarritmia supraventricular, como o apelido diz, que nas provas cada vez mais tem sido usado taquicardia por reentrada nodal, mas não tem onda P. Não tem onda P, mas tem complexo QRS. Porque lembrem que as taquiarritmias ventriculares é uma bagunça. Então, eu identifico essas três que têm características próximas. Mas a próxima, eu tenho um complexo QRS e T, um em cima do outro, batimentos lá em cima, e aí eu não tenho a onda P. Um exemplo dela, aqui. Complexo QRS, onda T, várias vezes. Essa sequência. Essa imagem é a taxupra. A taxupra é aquela que muitas vezes é vista com a manobra de valsalva modificada, o massageio do seno carotídeo, lá no onde a gente trata o pulso carotídeo, vai estimular os barroreceptores. Isso tem que ser feito só de um lado, tá? Mas isso é aprofundar a questão do tratamento. Primeiro, identificar isso aqui, porque eu preciso identificar para depois tratar. Então, ataque supra nesse ritmo. Eu ainda consigo ver um ritmo definido das ondas Q, R, S, onda T. E aí, quando isso se confunde, quando começa essa bagunça, eu estou falando de taquicardia ventricular. As taquicardias ventriculares se classificam lá monomórficas, polimórficas, mas o que eu preciso entender é que, como o coração é um órgão muscular e os ventrículos são a porção que tem mais músculos do que os átrios, essa contração arrítmica, arritmia, causa essa bagunça no eletrocardiograma. Eu paro de ter aquela sequência, aquele complexo bem feito. Então, ventricular, musculoso,
não entende muito bem o que está acontecendo, porque ele contrai com muita força, gera essa bagunça no elétrico. 80% das ataques ventricular, 80% das arritmias, assim, com essa alteração, é um ataque ventricular. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é nessa. Outra muito influente é a torsade de Points. Esse coração está contraindo e começa a alterar em ritmos. Faz uma espiral crescente e decrescente. Como exemplo, aqui. Vou colocar essa aqui porque no começo ali a gente tem o início do torsade de Points. Então, assim, aquela imagem ali também é característica. Mas, sempre que vocês verem essa espiral, torsade de Points, desfibrilar, porque não consegue sincronizar. Certo? Alguma dúvida? Algo que não tenha ficado claro? Para que a gente possa começar as questões. Certo. A gente vai fazer as questões, são 3 questões, como eu comentei com vocês. Vou só fazer uma pausa, tomar uma água e a gente volta para as questões. Show. Dá uma olhada aqui no chat se tem alguma dúvida, alguma questão. Pessoal, como eu falei, eu vou compartilhar esse material. Além desse material, tem um outro material ali para praticar. Nesse material tem as 2 questões que são teóricas, tem uma questão de revalida, a outra eu não me recordo do lugar, mas a gente já vai ver elas. E depois eu juntei alguns elétrons para vocês praticarem, fazer o diagnóstico assim, olhando para o elétron e com essas características que a gente viu na aula, pensando na provável taquiarritmia que esteja afetando. Vamos lá, vamos começar. Federal de Dourados, certo? Pessoal, primeira questão, vou ler aqui para vocês. Bom, considerando um paciente assintomático com eletrocardiograma realizado para início de atividades físicas, qual o diagnóstico e conduta correta? Tá, qual eletro? Esse é o eletro. E aí, qual será essa alteração? A principal aqui. Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem.
Vou voltar lá nas questões, aí vocês pensem, mas eu já vou responder qual seria a mais correta. Certo, pessoal, vamos lá analisar quais pontos a gente tem aqui nesse elétron. Tá, eu quero que vocês dêem uma olhada ali, tá um pouco difícil de ver, mas normalmente é assim que cai na prova. As derivações V2 e a VL também. E lá embaixo a gente tem D2 numa sequência rítmica. A que mais pode confundir aqui é ataque supra. Só que, lembrando que ataque supra, eu tenho o complexo QRS, uma onda T, e já tendo outro complexo. Porque ainda estou falando de uma taquicardia supraventricular, ou seja, tenho preservado essa contração do ventrículo e bem estabelecido. Por isso que QRS é onda T. Só que, nesse caso aqui, nessas derivações ali que eu comentei, e até na V2, a V2 é a que, na segunda linha, a que mais traz um pouco da característica dessa alteração, que é esse tracejado. Só que esse é um tracejado proeminente. E lá embaixo, em D2, naquele eletro ampliado, a gente tem dente de serra. Então, a resposta, ou o nosso diagnóstico desse eletro, é pensar num flutter atrial. Muito bem comentado ali, pela Isa. O que mais poderia confundir é o supra, por conta do QRS, e ali na derivação, acho que é V3, se não me engano. Parece até que é, mas é por isso que ele tem as outras derivações que corroboram com isso. Então você precisa olhar nesse todo e ver que tem um espaçamento entre elas. Tem uma ali que quase chega a uma fibrilação, mas eu tenho esse tracejado maior, mais alto, então é um flutter atrial. Provavelmente é um flutter atrial. Vamos para as alternativas. Nas alternativas, a primeira alternativa estamos falando de uma taquicardia por dupla via nodal. Uso de adenosina. O que é uma taquicardia por dupla via nodal? Taque supra, taquicardia por reentrada nodal. Então, aí sim poderia ser usado a adenosina como droga, né? Pode ser feita a manobra vagal, mas não é esse caso. As outras derivações mostram o tracejado bem característico. Fibrilação atrial. O único que dá a dúvida é aquele que eu comentei lá, que parece que é um tracejado pequeno, mas lembra que a fibrilação é muito próximo da linha isoelétrica. E eu vou ter outras derivações que corroboram com isso. E ali, esse é o único que pode ser que confunda. D. Wolff Parkinson White. Abração por estudo, o estudo eletrofisiológico. A ablação é aquilo que a gente tinha comentado ali no Flutter, pode ser feito. E no Wolff Parkinson White, além da alteração eletrocardiograma, eu tenho que ter sintomas. Isso é um termo para uma outra aula, que é algo bem específico, bem característico. Taquicardia atrial e manobra vagal. Uma taquicardia atrial? Não tem nem a onda P ali.
tem uma completa bagunça antes, né? Fora o complexo QRS, tracejados ali de dente de serra. Então, a resposta dessa alternativa, para quem acertou, é flutter atrial. Controle da frequência cardíaca, anticoagulação e programação para reversão do ritmo, preferencialmente por cardioversão elétrica. Nesse caso aqui, um paciente que estava assintomático, não precisa fazer essa cardioversão de imediato, não tem critérios de instabilidade, por isso que ele fala que é um paciente que vai iniciar atividades físicas. Isso é bem importante ter em mente quando vai ler as questões, além de, claro, ter esse olhar diagnóstico sobre o elétrico, saber se o paciente está instável ou não está instável. Ok. Próxima questão. Essa é grande. Vou ler aqui para vocês, daí eu dou um tempinho. Um homem de 26 anos é levado por amigos para o pronto-socorro devido a palpitações, tonturas e mal-estar. Relata que a sintomatologia iniciou abruptamente há 2 horas. Os amigos contam que estavam com ele em uma festa e confirmam o consumo de bebida alcoólica, mas negam o consumo de drogas ilícitas. O paciente nega episódios prévios ou comorbidades, ou seja, é a primeira vez que ele está passando por isso. E ao exame físico apresenta-se com pulso irregular, uma frequência cardíaca em torno de 123 batimentos por minuto. A pressão arterial é de 118 por 68, está estável ainda. E a ausculta cardíaca não apresenta sopros, mas verifica-se ritmo irregular. Não se constatam outras alterações nesse exame e o eletrocardiograma mostra a linha de base serrilhada, presença de onda F, intervalo RR irregular e frequência de 125 batimentos por minuto. Nesse contexto, qual abordagem? Aqui ele está pedindo o que deverá ser feito, mas antes disso, a gente já consegue dar o diagnóstico, só naquela presença de onda F maiúsculo. Vou dar um tempo aí para vocês pensarem, e aí a gente já responde. Esse eu vou responder, não se preocupem, porque o tratamento não foi o enfoque principal da aula. O foco principal foi identificar as alterações das taquiarritmias. Mas é importante a gente saber, porque essa é uma questão bem recente do INEP desse ano. Beleza. Então vamos lá. Essa questão está falando de um flutter atrial. O flutter atrial é um tipo de fibrilação atrial. Então, mas é característico, porque ele apresenta o serrilhado e toda essa questão. Certo. Gabriel, o que você falou na aula? Faz cardioversão se estiver instável, mas que responde muito bem a cardioversão também. Ok, esse paciente tem critérios de estabilidade? Pelo enunciado e pela questão, não. Palpitação não é critério de instabilidade, apesar de para o paciente ser algo bem chamativo. Vocês vão ver que o paciente chega e o principal queixa vai ser essa. E para ele aquilo é um desconforto. Você sente que o coração está batendo no peito ali, você consegue sentir os batimentos. Mas, quando a gente fala de critérios de estabilidade, a gente está falando de estabilidade hemodinâmica. Esse paciente deveria estar, por exemplo, com uma pressão arterial abaixo de 90, 60, falta de ar, rebaixamento de consciência. São critérios que demonstram uma gravidade e demonstram que algo está acontecendo.
Se esse paciente está com uma hipotensão, qual que é a causa disso, sabe? São fatores assim que intuitivamente a gente pensa que esse paciente ele não está tão bem assim, que justamente são os critérios de instabilidade hemodinâmica. Algum palpite? Questão A. Será? Vamos ver. Os batimentos dele estão acima de 100? Então ele está com uma taquicardia. Eu tenho presença de um F maiúsculo, aí eu já mato a questão, é um flutter. Se me perguntasse, olha, coisa que pode cair, provável diagnóstico, seria flutter atrial. Se não tivesse flutter, fibrilação, porque não deixa de ser uma fibrilação, é um caso onde está contraindo ali, de forma irregular, mas flutter atrial mais específico. Intervalos RR regulares, frequência entre 25 batimentos por minuto. A gente tem um ataque, arritmia. Com critérios de estabilidade hemodinâmica. Estava numa festa e tal, mas está bem esse paciente. Ok. Nesse caso, a gente tem uma arritmia precoce, tá? Faz 2 horas que ele está sentindo isso, então, aquilo que tu tinha falado, né? Quanto mais cedo eu fazer essa cardioversão, melhor a resposta. Sim, mas lembrar também que esse paciente não está instável. Então, isso pode... É a jogada que fizeram nessa questão aqui. Vamos ler as alternativas. Alternativa B fala de desfibrilação ventricular. Por que fazer uma desfibrilação? E o que me faz pensar que não vai fazer uma desfibrilação? Porque ao pensar em F maiúsculo, ao pensar numa arritmia, num ataque à arritmia, tá acima de 125 batimentos, eu estou falando de provavelmente um flutter, provavelmente uma fibrilação atrial. Fibrilação faz desfibrilação? Porque eu comentei isso, vai ser feito lá nas taquicardias ventriculares, e até ataque ventricular pode ser feito com cardioversão, tem protocolos aí europeus falando dessa sincronia, mas enfim, não vem ao caso. Mas desfibrilação num flutter, isso é uma medida totalmente errônea, sabe? Não é para ser feito. Massagem de seio carotídeo. Quando que a gente faz massagem de seio carotídeo? Quem quiser anotar, né, para explicar por que não são as outras alternativas. Massagem de seio carotídeo é feito como uma técnica para reverter um ataque supra, um ataque cardíaco por reentrada nodal. Eu posso fazer a valsalva, manobras de valsalva modificada, ou massagem do seno carotídeo. Quando taquicardia por reentrada nodal, ataque supra, aquele padrão QRS é 1/T. Administração de lidocaína endovenosa. Nenhum momento eu falei de lidocaína. Não tenho essa principal alternativa aqui. O meu principal pensamento deveria ser a cardioversão. E além de a cardioversão, controlar a frequência cardíaca. Por que controlar a frequência cardíaca? Porque esse paciente está tendo uma contração irregular do coração, a frequência cardíaca dele está acima de 100. Então, nesse caso, sim, nessa questão, a resposta correta é a letra A, com os de beta-bloqueadores. Explico melhor. Essa é uma questão que deixa isso um pouco na dúvida, porque a primeiro pensamento a gente vai pensar em cardioversão e senão vai excluir. E é por isso que a gente precisa ter em mente as outras patologias para conseguir descartar as outras alternativas. Mas além da cardioversão, eu posso controlar a frequência desse paciente antes de fazer essa cardioversão. Então, entre as alternativas, entre os protocolos, eu posso fazer um uso de beta-bloqueador. Para quê? Para controlar a frequência. Porque esse paciente tem um batimento acima de 100. As taquiarritmias, por critério de definição, são justamente alterações da frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Então, o uso de beta-bloqueador, nesse caso, vai ser eficaz para quê? Para controlar a frequência cardíaca. Posso fazer a cardioversão? Posso fazer a cardioversão. Mas, antes disso, paciente estável, poucas horas de evolução, acabou de vir de uma festa, eu posso fazer o controle da frequência cardíaca, estabilizar não, porque ele já está estável, mas acompanhar esse paciente, observar o que vai acontecer e ver se futuramente aí ele vai necessitar de uma cardioversão elétrica. Se esse ritmo persistir, se manter, for prevalente, seria interessante fazer o uso da cardioversão. E também programar essa cardioversão. A cardioversão ela pode ser elétrica e pode ser medicamentosa, tá? Normalmente nas questões fala cardioversão elétrica, mas vocês sabem que a cardioversão é a cardioversão. E aí tem essas duas modalidades. No slide da frente eu deixei a explicação, tá? Alternativa letra A, muito bem, Wesley, tá correto. E eu espero que vocês tenham acertado aí. A gente vai fazer só mais uma aqui, que é do outro material para praticar, e aí a gente já vai concluir a aula.
Beleza? Então, se tiverem alguma dúvida, alguma inquietação que eu possa responder nesse tempo, me avisem que ainda dá tempo. Esse é o material que eu vou mandar para cada um. E dentro desse material tem alguns elétrons aqui para praticar. E o gabarito? Passei aqui porque a gente vai fazer um. Vamos parar nesse daqui. Tá, ver se alguns pontos foram fixados. Eu tenho um eletrocardiograma, tenho as derivações. E queria que vocês me dessem um palpite. O que vocês acreditam que é esse elétron? Top, top. Muito legal. Vamos ampliar um pouco esse elétron aqui. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Não completo, doutor. Muito bem. Exatamente. Torsade points. Eletro com espiral, torsades. Tá? Sempre pensa nisso. O que acontece nesse elétron? Esse elétron começa numa espiral curta, aumenta progressivamente e volta a reduzir. E é o que eu tenho aquela alteração do início da torsades, que ela fica oscilando. Então, bem no centro aqui eu tenho essa espiral, aqui eu tenho outro, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Sempre que eu olho essa bagunça, pelo menos em taquicardia ventricular eu tenho que pensar, porque pode ser que a sua questão esteja lá, taquicardia ventricular, porque a torsade points é um tipo de, então, isso. Mas, como eu comentei, viu essa espiral, torsade points. Tá? Então, gabarito, torsade points. Mais uma só para a gente concluir a aula. Acho que essa aqui vai ser legal. Dá só um tempinho aí para quem quiser ver. Show. Taquicardia sinusal será? Vamos interpretar o eletro. Tá. Bom, nesse eletro aqui, o que está acontecendo? Tem o QRS. Vejam que tem o complexo, que são essas ondas maiores. Tem onda T, depois do QRS, tem onda T. Ok. E tem onda P? Esse é o grande ponto aqui. Eu tenho uma onda que antecede o complexo QRS,
nitidamente. E eu sei que no começo talvez fique um pouco não tão claro, mas é por isso que essa atividade está aqui, por isso que a gente precisa praticar. Mas eu tenho uma onda antes do complexo QRS. E está muito emendada com a onda T? Tá muito próxima. Por quê? Está muito próxima porque isso está muito rápido. A frequência cardíaca está acelerada. Mas, diferente, eu vi que ali teve um... Aqui. Próximos, ótimo. Olha só, esse serrilhado. Ele interrompe aqui no meio. Eu tenho uma diferença deles. Aqui mais nítido ainda, no V6. Eu não sei se vocês estão vendo a seta ali. Eu queria que tivesse conseguindo mostrar o indicador. Ver se eu consigo colocar isso aqui. Bom, acho que não, mas eu vou falando aqui para ficar mais claro. Lá no canto direito, olha o pico do dente de serra. Esse padrão eu não tenho aqui. Mas aqui eu tenho um complexo que antecede o meu QRS. Tem essa ondinha aqui, a onda P, depois uma onda T, e isso repetido várias vezes, um em cima do outro, muito próximos um do outro. Nesse caso aqui, a gente está frente a uma taquicardia sinusal. A única coisa que me faz diferenciar, por exemplo, de uma ataque supra é a presença da onda P. Em V3, vem que parece uma montanha, aquela desviação é a onda P. Ela está entrando junto ali, mas como eu falei, o processo elétrico do ventrículo é tão forte que acaba escondendo, mas ela está ali presente. E ela não é pontiaguda, não parece o dente de serra. Ela é um pouco mais arredondada, vamos dizer assim, nos picos. Isso é uma característica. E todo complexo QRS tem ela. Pode ser que no Flutter ali, às vezes eu tenho um, às vezes eu tenho dois, às vezes três, às vezes quer parecer uma fibrilação. Então, assim, a presença é nítida da onda T, do complexo QRS, mas a onda P não está presente. Nesse caso aqui, sim, eu tenho ela em todas as derivações, antecedendo o complexo QRS, tá? Então, resposta nesse aqui, taquicardia sinusal, tá? Dá para confundir no começo, é muito esperada, mas esses pontos estão aí para isso, para que a gente confunda cada vez menos. Olhar para essas principais características e que consiga chegar no diagnóstico presuntivo só de olhar para o eletro. Pessoal, alguma dúvida? Se alguém tiver, o chat está aqui aberto, estou conseguindo ver. Essa aula foi preparada com base nas referências bibliográficas que estão aí na plataforma, estão aí no material. Os dois materiais foram e vão ser enviados. Eu espero que vocês tenham aproveitado algo da aula. Estou aqui para qualquer dúvida. Tem o meu Instagram, que ótima notícia. Eu vou colocar aqui, se alguém quiser acompanhar lá, às vezes eu posto algumas questões resolvidas. E espero que lá na frente, na prática clínica, vocês lembrem dessa aula, que isso tenha ajudado de alguma forma na vida de vocês como médicos, no conhecimento, e é isso, tá bom? Forte abraço, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição, como eu bem disse, e é isso aí. Todos vamos melhorar um pouco de cardio. Sempre é algo para aprender, a gente vai aprendendo a lidar com essas questões aí e melhorando. Abraço, pessoal, tenham uma ótima noite, bom final de semana a todos, muito obrigado pela presença.